Oi, amiga, tudo bem? É ótimo essa sua questão do amor platônico e de quando Platão falou sobre que o amor é a coisa que transforma os níveis de consciência. Mas o que acontece é o seguinte, não vou dar minha opinião, mas eu vou te passar alguns dados, né? Tem um discurso de Platão que não sobreviveu, tá? Que se fosse traduzir em português se chamaria adronofilia, tá? E é basicamente o adronofilia é uma expansão das escadas e desse contexto que você me mencionou aqui. E aí é tipo assim, é Platão revisitando essa questão, né, do amor como uma força transcendental, tá? E por isso, em certo sentido, externa a qualquer objeto, assunto ou consciência, que tem a capacidade de adentrar aquela coisa e transformá-la e transmutá-la. E aí no adronofilia, que aí eu acho que eu vou ter que concordar com esse rapaz que discordou de você, apesar de que eu não sei de qual vertente que ele está vindo para discordar, Platão ele estipula que mesmo uma força transcendental e uma do nível do amor, por exemplo, seria incapaz de transmutar ou transformar qualquer nível de consciência, tá? Por quê? Pelo seguinte fato, de que o amor, tá? Ele só consegue se relacionar com aquilo que o é, com aquilo que é ele. O amor não reconhece aquilo que não o é, aquilo que não seja ele. Então, tudo que não seja o amor, por menor que seja em relação ao amor, então poderia ser ajudado por ele, o amor não consegue enxergar, o amor não consegue visualizar, então ele não consegue ter uma força de influência sobre aquele objeto, assunto, tema ou consciência. Então, no adrenofilia, cai por terra essa ideia de que o amor transmuta consciências, ou eleva consciências, ou pode transformar consciências, tá? E aí, o que fica se estipulado? De que o amor é a única consciência que existe. Então, não existe níveis de consciência. A gente trabalha com níveis de consciência enquanto é como um relativismo, né? Enquanto a gente não está na esfera experienciática do amor. Porque quando você é, transmuta e você se integra a essa esfera que chamamos amor, você vê que todas as outras não existem, que todas as outras não eram consciência, tá? Então, em outras palavras, o amor ele não consegue transformar nenhuma consciência, tá? Porque o amor, visto que ele é transcendental, ele nunca consegue atuar de fora para dentro em algo. Ele só consegue atuar de dentro para fora. Então, o amor sempre tem que ser originado, ele sempre tem que ser originado de dentro do assunto, tá? Ou de dentro daquela frequência. Ele tem que nascer. Tipo, ele tem que nascer espontaneamente, genuinamente, de dentro de qualquer objeto, tá? Ou assunto, ou que a gente chamaria de banda de frequência ou de consciência, tá? Então, não é o amor que caminha para as coisas. Nós, por exemplo, não convidamos o amor para entrar na nossa vida ou na nossa banda de consciência. Isso não vai funcionar, ele nunca vai vir, entendeu? São as coisas que não são o amor que caminham em direção a ele, sem se aperceberem ou não. E aí, quanto mais próximas vão chegando dele, mais elas vão gerando a mesma frequência. Aí você pode me falar, então tá, então, mas olha aí o amor transformando. Então, né, elas estão ficando mais próximas dele, estão sendo influenciadas por ele. Mas veja, não é que o amor ele se torna essa força motora, essa força motiva, tá? Não é que ele se move em direção ao objeto intencionalmente e o choque do objeto ou o contato do objeto com o amor, tá? Faz o objeto mudar, tá certo? Porque o que quer que não seja amor é sempre repelido, porque o amor não o enxerga.
e aquele objeto que não é o amor encontra uma barreira que também não consegue transpor. Então o amor acaba sendo uma barreira, simplesmente por não estarem na mesma banda. Tá? Então, o que acontece é o seguinte: o amor não transmuta nada. São as coisas que são transmutadas em amor, tá? Elas se apercebem de terem essa capacidade de expressão consciencial. E aí elas deixam de ser tudo outrora, tudo o outro que não era amor. E aí quando elas meio que essa banda de consciência passa por essa transformação, ela agora consegue enxergar o amor. Então é natural que ela se acople ao amor, essa única banda de consciência e de existência que existe. Então, no Adronofilia, é engraçado, porque no discurso das escadas, a gente entende que Platão, na verdade, ele está com uma visão muito transcendentalista. É muito interessante isso, né? Do amor, de ele ser uma força proativa, de ele ser uma força ativa, tá? E aí, no Adronofilia, Platão, ele entende, ele entende um aspecto da transcendentalidade que envolve algo que é transcendental, não precisa fazer nenhum esforço, nenhum movimento em favor ou contra nada, porque isso tira o aspecto transcendental da coisa, no caso, o amor. Tá? Algo transcendental é justamente transcendental porque não precisa se mover, não precisa ter a consciência de querer fazer algo e de atuar. É algo que simplesmente brota e não se tem explicação e não há concomitância ou simultaneidade com outros lugares aonde esta também brotou. Então é algo espermático, é algo totalmente genuíno, o que denota a secretalidade, tá? Como Platão fala no Adronofilia, da divindade, tá? Porque se a gente entender o amor, então Deus é explicável, consciência é explicável. Então, assim, a única maneira do amor ser manifestado e de outros acessarem o amor não é por entrarem em contato com ele, tá? Não é por serem influenciados por ele, porque se o amor exerce influência em algo, ele deixa de ser amor, tá? É por justamente acessarem essa própria frequência que já existe em cada banda de consciência, que seria equiparável ou que nós chamamos de amor, de dentro deles próprios. Então, assim, obviamente, esse seu rapaz, esse seu conhecido, ele não tem acesso à adrenofilia, porque não sobreviveu para os nossos dias, mas então ele deve ter buscado uma outra vertente para justificar para ele, né, para justificar a posição dele de discordar do que você disse, mas talvez se ele tivesse adronofilia, talvez reforçasse ainda mais esse posicionamento que ele fez. Então veja, por exemplo, eu mesmo no canal falo de bandas de frequência. Isso é uma relatividade, tá? A gente está relativizando um certo conjunto de características e formas de agir e pensar, e relativizando um ao outro, a gente criou um esquema de como está organizado as habitualidades e a comportamentatividade dos seres, dependendo de onde eles estão existindo e atuando dentro do sistema planetário. E aí a gente põe, na verdade, quais estão mais próximos de conseguirem enxergar o amor, é basicamente isso, e quais estão menos próximos de enxergar, tá? Então é por isso mesmo que na Ascensão a gente fala muito de transmutação, tá? Porque você tem que abrir esse portal do amor dentro de você e não esperar que ele venha de fora, tá? Então, nesse caso, eu acho que é legal, né? Platão até fala no Adronofilia sobre... Então, assim, aqui é quase um... Não é um 360, né, na Adronofilia, em comparação ao que ele falou sobre as escadas, porque ele tá falando que
No discurso das escadas, a questão das escadas é que, como que eu posso te dizer? Trazendo essa questão das escadas aqui, ali ele ainda tinha uma visão, como eu disse, sobre o transcendental ser algo móvel, né? E na donofilia ele vê que o transcendental é imóvel, né? Atemporal, não há necessidade de ação e imperatividade. E nesse discurso, que é o que vocês estão estudando, Platão ele ainda tem uma visão muito que é o observador humano. Ali ele está usando a referência e a observação humana para organizar a relação dele com o objeto amor e as bandas de consciência. Então, Platão ele percebe que ali ele é o ponto de referência. E aí por isso que ele pegou essa ideia de que o amor poderia transmutar as coisas, tá? Só que aí na dronofilia ele percebe que não, tá? Porque se ele pôr ele, o observador, estudioso, pensador como a referência, tá? Ele já está desconsiderando a transcendentalidade do amor, porque ele já está atuando de uma observação limitada do mundo físico, onde ele só consegue fazer acepção muito pífia, muito pequena, até porque se ele está falando de algo transcendental, é algo que vai além da Terra, é algo que vai além dos olhos físicos, é algo que vai além da atmosfera, é algo que vai além desse planeta. Então ele percebe por isso que ele acredita nesse primeiro discurso de que o amor ele seria igual ao homem, que consegue atuar sobre as coisas e causar causa e produzir causa e efeito. Aí na dronofilia, Platão ele vai para um outro lado, ele fala, putz, não, eu não posso ser o ponto de referência, tá? Eu tenho que pôr o amor como o ponto central e como a referência. Ele é o transcendental, ele é o absoluto, tá? Então, como absoluto, ele tem a necessidade, ele tem a vazão, ele tem a moção de ir e atuar efeitos sobre as outras coisas. Aí, nesse caso, né, na dronofilia, quando ele muda, né, o sujeito principal do quest, da pesquisa, do questionamento, aí ele descobre que o amor nunca pode afetar efeito em nada, tá? É apenas as pessoas, os seres, que podem produzir o efeito. O efeito dentro deles que os põe em direta conexão, em sincronização e puxe para dentro dessa esfera que nós chamamos de amor. Então, eu estou tentando meio fazer jus ao que Platão fala ali no Adronofilia, né? E aí ele fala que nesse momento, né, o ser se torna um adrónofilo, né? Ou eu gosto de falar de um adronofilático, quando você percebe de que você é como que eu posso dizer? Você é como uma residência do amor, tá? Que nunca foi enchida por ele, né? Um adrônofilo, tá? E aí você não precisa entrar em contato com esse amor. Você precisa apenas demonstrar a intenção de se preencher com tudo aquilo que já agora, sem você ter nenhuma referência com amor, são as coisas que você sabe que não te fazem bem. E o amor, ele não que ele vai estar na outra ponta do espectro, mas se você se mover na direção de algo diferente a tudo aquilo que você é e faz agora que você sabe que não te faz bem, é uma questão de tempo. Você vai acabar se sintonizando com frequências e sobre frequências e mais frequências e mais frequências que vão te levando para um caminho de muita mais paz, interioridade e tranquilidade. Uma hora tu vai acertar, né? E aí você vai entrar nessa experiencialidade que nós chamamos de amor. Então, na adronofilia, basicamente o que Platão está falando é que o amor não é fenômeno, né? Ele não é fenômeno, porque se ele for fenômeno,
Isso precede a ideia de que há um espaço, tá, onde o fenômeno acontece sobre circunstâncias controladas e diante de eventos específicos. Ele não pode ser fenômeno, tá? Ele não é força, tá? Porque para ser força ele teria que ter velocidade e compasso e estrutura de atuação, tá? Ele não é sentimento, como muitas pessoas veem aqui na Terra, porque isso prenderia apenas a experiencialidade do físico. Ele pode ser sim um conjunto de todas essas coisas e ainda assim isso não explicaria o que o amor é. Então, aí que vem o nome adronofilia, né? O amor, Platão diz, ele é uma adronofilia, tá? E aí tem muita discussão no plano espiritual sobre o que seria essa palavra adronofilia, tá? Porque ele nunca definiu claramente, ele fala que a adronofilia seria a palavra que não existe, mas que ele fez uma tentativa de torná-la existível, de torná-la existente no vocabulário, para descrever o objeto amor, se o amor pudesse ser um objeto. Porque todas as outras, efeito, causa, consequência, fenômeno, sentimento, qualidade, falhavam na visão ali, né, sustentada por Platão para definir o amor, tá? E as relações dele com os objetos, com outros objetos. Na verdade, ele está defendendo na dronofilia que o amor não se relaciona com nada. Não há como ele se relacionar, tá? Não há nem como seres e consciências se relacionarem com ele. Há apenas seres e objetos se tornarem ele, não por contato com ele. É algo que acontece, é algo que emerge de dentro. E ele fala que isso é uma adronofilia. Alguns dizem que seria a doença, né? A adronofilia seria a definição de a doença do assintático, né? Porque seria um distúrbio consciencial intelectual de não haver síntese para algo, mas de se saber que todas as coisas, se forem vistas como uma única coisa, são a síntese do que o amor é, ou o amor é a síntese de todas as coisas. Então, tem essa possível definição de adronofilia, tá? E tem também o sentido de, sabe, choque anafilático, que na verdade nem existia na época, isso é uma teoria proposta mais recentemente no plano espiritual, de que quando a intelectualidade e as estruturas filosóficas e conscienciais entram em colapso sobre e através e durante e ao entrar em contato com a tentativa de fazer do amor um objeto de estudo. Então, é por isso que Platão dá o nome desse outro discurso dele de adronofilia. Então, assim, nossa, um áudio de 20 minutos, mas eu acho que vai te dar bastante coisa em que pensar, tá? Então é isso aí, espero ter ajudado. Se não me engano, acho que a dronofilia foi escrito entre 365 e 355, tá? Antes de Cristo. Pondo assim, né, geralmente eu acho que o banquete eles põem entre 385 e 370 antes da Era Comum, né? Se ele realmente terminou de escrever o banquete, né, o texto filosófico em 370, então, e se ele de fato, né, escreveu a dronofilia em apenas um ano em 365, então ele escreveu a dronofilia 5 anos depois, tá, do banquete. Então a dronofilia é um aprofundamento do banquete e seria a culminação desse assunto que acabou não sobrevivendo, né, para o mundo moderno, né, esse texto filosófico. O que talvez foi até uma coisa boa que não sobreviveu, porque imagina as pessoas lerem isso e descobrirem que Platão está falando, no Adronofilia ele descobre que não tem como você acessar o amor. Quer dizer,
Não tem como você ser acessado pelo amor. Não há receita para você experienciar o amor, a não ser você torcer que ele seja gerado em você, em que você, por tentativa e erro, acabe é, cultivando uma sopa de valores e de características em você que você sabe que não sabe se pode dar certo ou não, que pode acabar virando aquela frequência que te põe dentro da experiência adronofilática que ele chama de amor. Então talvez não seja bom sobreviver isso pro mundo moderno, talvez é por isso até que não sobreviveu, porque as pessoas ficam, mas peraí, como assim? Né? O amor não existe como algo fora ou maior ou além de mim, né? Então, né, isso poderia ter causado o colapso da civilização moderna. Mas é essa a conclusão, né? A conclusão dos estudos dele, começado no banquete, são finalizados no Adronofilia. E a finalização desse escrito a gente nunca vai ver aqui no físico, né? Pelo menos não agora, né? Até acontecer a externalização da hierarquia, se Saint-Germain quiser ditar novamente o Adronofilia, né, para ficar num arquivo aqui na Terra. Eu já perguntei para ele, ele falou que não sobreviveu nenhuma cópia, nenhum material do Adronofilia. Já era muito avançado para o tempo dele. E até hoje a humanidade não está pronta para entender. E aqui eu falei em termos bem gerais, né? Eu fiz um resumão do que é o Adronofilia, tá? Porque, lógico, ele vai defender isso, ele vai explicar através de exemplos e é um texto filosófico incrível, né? Foi barrado de ser mantido a sobrevivência dele no físico, mas eu acho que deveria ter se deixado para ver o que teria virado da sociedade com a sobrevivência desse escrito, porque eu acho fascinante. Pode me perguntar, Charlie, tudo bem, talvez você vai gostar de todos os meus dados e falar, mas Charlie, como que eu posso usar isso, né? Porque não tem, como que eu vou falar para alguém que Platão escreveu algo que não tem nada datado porque não sobreviveu, né? Você pode falar, olha, em certas correntes de esoterismo, você pode até falar, olha, tem um amigo meu que ele canaliza, né? Você pode até colocar assim, talvez um alter ego de Platão, que na verdade seria, digamos, né, a mente superior de Platão, num mundo extrafísico chamado de Saint-Germain, em que ele fala que o Platão sim publicou um outro livro e tal, e se chama Dronofilia, aí você fala as informações, né? É claro, não tem como a gente subsidiar esse claim, né? Essa afirmação, mas parece bem consistente e eu queria trazer isso para vocês, então, como uma possibilidade. Vamos imaginar que 5 anos depois Platão tivesse publicado um livro com tal coisas e tal, 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 né? E aí ver se a gente acha entre o banquete e outras coisas de Platão nesse meio tempo dado por essa entidade canalizada, se já havia ali, se a gente consegue achar já sinais, né, nos outros discursos de Platão de que ele ia acabar tendendo para a existência desse documento X, que não há comprovação histórica aqui, mas que, de acordo com fontes extrafísicas, realmente existiu, que é o Adronofilia. Então você pode talvez ajudar aí a sua turma a ver, será que Platão em outros discursos ele já foi demonstrando um departure, né? Um distanciamento do posicionamento original com o qual ele iniciou no banquete? Com certeza vocês vão achar em alguns dos outros, em algumas das outras coisas que nós sabemos de Platão, que aí culminam e aí veio tudo como uma chuvarada, um corpo de estudo só no Adronofilia. É por isso que Saint-Germain mesmo, ele fala que amor é karma. Porque se a gente consegue definir o amor no mundo físico, já é pela ótica humana, né? Então não pode ser amor. Não é amor, entendeu? Não é amor, né? É engraçado que no Adronofilia ele cria toda uma estrutura, não é bem que ele cria, ele cria um método de poder estudar objetivamente o amor, digamos por assim dizer, aonde fica muito difícil de você trabalhar com o pensamento que ele está estruturando sobre uma ótica humana.
Tem até alguns pontos que entram meio em parafuso, sabe? Meu Deus, sempre tenho dificuldade de falar essa palavra que ele usa muito. A racionalinática. Ele usa essa palavra, racionalinática, tá? É, porque, cara, tem uma hora que a tua mente já não consegue seguir a linha de pensamento, porque não é sobre um viés humano, não é sobre um viés, sobre um olhar humano. Estruturas que a mente consegue entender e compreender, entendeu? Talvez deve ser por isso que não sobreviveu esse documento também, esse discurso dele, porque, cara, ia ser provavelmente o documento mais discutido nas universidades, né, nos meios filosóficos, assim, eternamente. Porque é um negócio, assim, super, sabe? Tem uma linguagem muito matemática, um negócio meio estranho, assim, sabe? Quando ele começa a usar matemática como uma linguagem filosófica. É louco, a dronofilia, menina, é louco, louco, louco. Ah, e um detalhe, eu tava ouvindo o meu primeiro áudio de novo pra ver se eu expliquei tudo certinho, né? Se não tinha falado nada de errado. E essa teoria proposta recentemente no plano espiritual, numa das universidades de filosofia que a gente tem lá, e aí eles fazem essa coisa do choque anafilático, né? Tipo que aquele, né? Quando a pessoa entra em estado catativo, né? Que é um fenômeno, né? No corpo físico, né? Tanto o choque anafilático quanto o choque daquela maquininha que eu esqueci o nome, né? Que aí é o reverso do anafilático, né? Mas assim, essa teoria, o que ela está realmente querendo dizer é que o amor, quando a gente tenta pôr ele como objeto de estudo, né, todas as bases e os instrumentos racionais ou fisicalizados, tá? Se houvesse objetos, instrumentos físicos para estudar algo abstrato como amor, entram em colapso, tá? Então, é isso. Quando você vai tentar estudar o amor, e aí você já o tenta pôr como objeto, a única coisa que você consegue observar é colapso. Tudo entra em colapso, tá? E é isso que Platão está tentando falar na dronofilia. Olha, se isso daqui é uma continuidade lá do banquete, entendam. O que você vai entender ao final disso daqui é de que a gente não pode estudar o amor. Porque você não passa do ponto da margem de observação. Você entra ali, você entra em choque, você entra em colapso. E tudo que a gente tem como base e referência premeditada, primária ou pré-estabelecida cai por terra. É isso que ele está falando. E aí agora eu vou adicionar algo meu. O que eu acho interessante disso, de ele falar que o amor, se a gente tenta transformar ele em objeto de estudo, como ele fez no banquete, faz tudo que está sendo usado para aquele estudo entrar em colapso, e você vê o amor como algo colapsando, me lembra muito essa teoria atual, que não é filosófica, aí é científica, né, da singularidade, que é o que os cientistas falam, que quando eles vão tentar estudar o ponto primário do Big Bang, todas as contas, a matemática entra em colapso, conforme os cientistas vão chegando perto da singularidade. Na verdade, todas as forças universais entram em colapso. E, obviamente, né, que cientistas, eles têm meios, né, de aferir isso, de coletar esse dado, né? Mas Platão já tinha cantado essa bola, mas falando sobre o amor, lá na dronofilia. Tá? Então, assim, seria o amor, né, essa esfera de experiencialidade, a singularidade, atualmente tida pela ciência como ponto logo antes do Big Bang, da grande explosão. Eu estou jogando a ciência aqui também porque eu fiz essa relação. Quando Platão falava, meu, como assim? Tudo entra em colapso quando em contato com o amor como objeto de estudo? Então, assim, é quase como se o amor não quisesse ser estudado, porque não tem como estudá-lo, não tem como objetificá-lo, tá? Tanto como objeto, como também objetivo, né?
E aí eu fiz essa relação. Eu falei, nossa, é interessante isso, né? Como passa-se séculos, milênios do planeta, e às vezes usam-se princípios, entendimentos diferentes para áreas diferentes e que estão conectados, né? Para muitos, o que é Deus, né? Deus, para muitos, é a causa primária do nosso universo. E os cientistas, eles reconhecem que é uma causa primária. Eles não querem chamar de Deus, mas eles dizem, tem lá mesmo. Um cerne de energia primária antes do Big Bang. E aí, Platão tá falando de amor lá no passado. Então é tudo a mesma coisa? É como se Platão estivesse falando, só dá pra ir no amor pelas beiradas, né? Não dá pra você. Não dá pra você. Você encará-lo de frente, né? Não dá pra você, sabe, encarar ele por tudo que ele é e por tudo que ele pode ser. Então eu queria adicionar isso aqui que eu acho que pode ser relevante aí para pro teu estudo, né? Amor, eu só vi agora, você já deve estar na live da Ana Maria, eu já deve estar no mestrado. Mas não, eu adoro falar isso, porque assim, são conhecimentos que eu tenho e que eu nunca saio compartilhando com as pessoas, a não ser que alguém me pergunte, né? E aí eu falo, como que as pessoas vão me perguntar se não tem nenhum referencial no mundo físico? Não ficou nada registrado historicamente no mundo físico, né? E aí é legal você me dar essas aberturas de eu também exercitar o meu conhecimento, que é um conhecimento que fica latente, se eu não uso, não tenho onde falar, e no meu canal ainda não surgiu ainda a oportunidade de eu falar do adrenofilia, fica meio de canto, de escanteio, né? Então eu acho muito legal só fazer uma faculdade de filosofia, porque vai surgir muitas coisas, né? A questão assim, olha que interessante, para nós hoje, mundo moderno, olhando para o passado, né, para o material que nós temos de Platão, sobreviveu o banquete e alguns outros discursos, ok? Então, a gente parte do ponto de que isso é tudo, né? É tudo que se tem de Platão. A gente sabe que, né, mesmo o adronofilia nunca tendo sido cantado a bola por nenhum estudioso de Platão ou historiadores, mas os historiadores modernos sabem que tem algumas outras coisas de Platão que não sobreviveu. Só que a gente nem traz isso para a discussão porque a gente sabe que não adianta a gente discutir sobre algo, quer dizer, os historiadores discutir sobre algo que a gente tem evidências circunstanciais de que existiu, mas não tem o documento, né, per se, né, não tem o bulk de informação. Então, assim, o que eu estou querendo dizer? A gente acaba considerando, isso em qualquer caso, né, de livros antigos, materiais antigos que sobrevivem, a gente acaba se baseando apenas no que a gente tem à mão. E aí a gente vê, às vezes, esses projetos, esses discursos, como um produto finalizado em si, como um produto completo. Tá? E aí, como a gente também não tem como saber o que Platão estava pensando, a gente não sabe se ele tinha intenção de dar continuidade nesse discurso. Então, por exemplo, nas faculdades, quando a gente vai abordar o banquete, a gente vê como uma coisa fechada, como você falou, o único discurso de amor. Mas por quê? Não tem nenhuma, né, menção de que ele fez outros discursos sobre o mesmo tema. Então a gente considera, por falta de maior acesso aos tempos passados, e porque, né, a Biblioteca de Alexandria também foi queimada, a gente considera né, se tem um tema que Platão aborda e ele abordou apenas num ensaio, a gente considera aquele, né, a visão máxima de Platão, né, porque não tem mais nada. Mas assim, se a gente tivesse acesso, como, né, eu te passei aqui agora, a gente começa a ver que na verdade, então, agora que você agora, né, que você se tornou uma portadora dessa informação sobre a adrenofilia, o que a gente percebe então? De que o banquete foi um ensaio inicial, né, no expositar de Platão sobre o tema do amor platônico, tá? No final, se tivesse sobrevivido tudo que ele escreveu, a gente descobriria que o trabalho final máximo dele sobre o amor foi o adrenofilia. Então, olha que detalhe. Para a gente não ter uma peça, né, um pedaço da história de Platão e do que ele, né, expositou, né, através de discursos, isso já afeta, já distorce toda a nossa visão que a gente tem sobre o banquete. Porque tem coisas que ele vai revisitar sobre o banquete lá na adrenofilia. Tá? E aí você vai entender também melhor certas coisas que ele disse no banquete no adrenofilia, porque ele revisita e ele expande. E por que eu acho isso legal? Porque isso adiciona cor e nuance para a vida do filósofo. Quer dizer, para a vida de qualquer personagem que acontecesse isso, histórico ou não.
a gente vê que mesmo alguém do tamanho de Platão, né, dentro da filosofia e como sendo um expoente do pensamento filosófico, a gente vê que ele se permitiu mudar ao longo do tempo e que ele se permitiu fazer retificações nas suas próprias, vamos dizer, obras, né, nos seus próprios discursos, vamos assim dizer. Né? E eu acho que como eu digo, eu já disse para o eu acho que é um pecado não ter sobrevivido, porque a gente vê esse Platão que escreveu o Banquete anos mais tarde, numa vibe totalmente diferente, tá? E também ele se permitiu esse tempo entre os dois discursos, o que eu acho que é incrível, né? Então, assim, quando você fala assim, ele tá falando de um amor transcendental, perfeito, né? Mas eu acho que a diferença é que o Banquete é o primeiro ensaio dele sobre um amor transcendental, tá? E aí a Adronofilia é o ensaio final dele, né? Sobre a transcendência, e esta tendo tida como sendo algo que nós entendemos que se chama amor. E aí, quando ele revisita, tá? De novo o tema do amor transcendental, ele já mudou completamente a visão dele do que é esse amor transcendental. Então, assim, pelo menos na minha opinião, os dois materiais, ele está falando do amor transcendental. Mas no primeiro ele está falando sobre uma ótica de quem começou a lidar com o tema ainda muito primariamente. E no segundo, em que foi provavelmente assim alguns anos antes, né, de ele falecer, a ótica já não era mais humanamente baseada. Era uma ótica que eu gosto de falar que é uma sintaxe, tá? Que, causou muito debate lá no povo na época, com Platão. Tá? Porque tem parte da adronofilia que ninguém consegue entender, tipo, não tem nem ponto de referência. Então, assim, pensa assim, que no Banquete, ao tornar entendível, né, inteligível e comunicável a transcendência do amor, ele teve que destranscender o amor. E porque na época parecia para ele impossível. Se ele quisesse abordar algo transcendental, parecia impossível para ele. Ele tratar de um assunto transcendental sem, no processo, não destranscendê-lo até um certo ponto, para que quem está aqui na Terra, quem está usando a mente e o intelecto, consiga entender. Ele achava impossível, tá? Por isso que ele esquematiza o amor, vamos assim dizer, né? De uma certa maneira. Mas ele conseguiu transcender a própria não transcendência dele, tá? Com respeito a achar que não dava para falar do amor transcendental sem, no processo, não materializá-lo, né, com a linguagem humana que é falha. E aí, quando ele conseguiu isso, aí nasce o adronofilia, tá? Que é um discurso que você vê que pela própria, vamos dizer, eu gosto de usar a palavra verbalidade, que pela própria comunicabilidade do discurso, tu fala, cara, eu não preciso entender o que Platão está falando. A maneira como esse discurso está se construindo, eu estou vendo uma construção, mas é uma coisa tão alienígena, e desculpa usar a palavra alienígena aqui, sabe, Helena, é tão alheia a tudo que Platão já produziu. Para começar isso, é ele transcendendo todos os discursos dele, a carreira dele, né? A segunda coisa bate com ele e falar, olha, o amor é transcendental, então olha como que soaria se eu deixasse a transcendência do amor afetar todo o meu discurso, toda a minha comunicabilidade, tá? Então, assim, quando ele aceita que vai ser incomunicável ele passar a transcendência do amor no máximo que a gente consegue receber através do intelecto, é quando ele consegue comunicar o ponto da transcendência do amor. E isso ele consegue fazer belamente na adronofilia. Então, é um negócio, menina, de louco. É de louco. Para mim, a adronofilia é o maior discurso de Platão. É ele se transcendendo, é ele transcendendo tudo que se tinha escrito
o que se sabia já sobre o amor naquela época e que veio depois. É assim, é maluco, né? É maluco. Eu sei que tem apenas 3 cópias, né, da dronofilia no nosso sistema planetário. Tem uma em Shambhala, tá? Tem uma na colônia Nosso Lar, por incrível que pareça, e tem um no Templo da Verdade, sobre a ilha de Creta, na Grécia. Os únicos 3 lugares. Mesmo no plano espiritual, tem 3 cópias só, menina. Então, assim, é maluco. Agora, se for da questão de Jesus, né, e Platão, é que vale um comentário, né? Jesus é um caso de uma vida, a vida em que Sananda veio como Jesus, né? É um caso de uma vida incompleta, como a gente diz, né? Não era para ele ter morrido naquela vida. As coisas saíram de curso ali, né? E por isso que ele tem que voltar depois, como aquelas 2 vidas meio periféricas, né? Apolônio de Tiana e o Sírio, tá? E além disso, né? Ele, como que a vida dele foi abreviada, né? Na vida dele como Jesus. Então ele teve que completar o que ele não fez na vida como Jesus, nas outras 2 vidas periféricas. E além disso, aí sim, Jesus teve que ir no éter, né? Na metafísica, e ele pôr uma nova camada sobre a vida em que ele foi Jesus. Tá? E aí essa camada foi construída com as percepções que, né, as pessoas, né, e os humanos foram tendo com o passar do tempo ao sempre revisitar os escassos documentos que tinham sobre a vida do Cristo no primeiro século. Então, na verdade, Sananda, o que ele fez? Ele pegou todo o retalho, né, da consciência coletiva, de como ele foi sendo mitificado, e ele criou uma realidade subjacente à vida real dele, aonde ele oficializou essa mitificação dele como algo que ele realmente viveu, e ele integrou isso à consciência dele, tá? No caso de Saint-Germain como Platão, não. Isso daqui, a dronofilia, não é algo que Platão, não é algo que Saint-Germain, depois, né, que desencarnou, né, acabou aquela encarnação dele como Platão, foi lá e olhou na vida dele e falou assim, ai, eu deveria ter feito um livro continuidade, né, do banquete, vou adicionar aqui agora. Não, tá? Isso aconteceu na vida mesmo dele, original, não teve nenhuma alteração pós-desencarne. Então a dronofilia foi um discurso real, um discurso que estava no plano encarnatório dele, que aconteceu, só é que como muitas coisas na história de tantas encarnações passadas, de tantos milhões de humanos, não chegou até os nossos dias atuais. Então a gente não está lidando aqui com retcon, né? Como a gente fala em cinema, né? Não é você reescrevendo um evento passado da vida de um personagem histórico ou não, por mudar as bases do que foi estabelecido lá atrás no tempo atual. Não, isso foi algo que aconteceu na vida original, né? Então o que adiciona ainda mais valor para a dronofilia, porque você vê que é algo que foi um processo natural, foi um processo de crescimento do Platão como pessoa. Ele evoluiu, ele não terminou, né, a conversa dele sobre amor, ele não terminou no mesmo ponto no qual ele iniciou lá quando teve-se, né, a existência, passou a existir o banquete. Então, isso são tudo pontos para a gente pensar e remexer. Isso traz muitas mais nuances para Platão. Você entender, putz, é um cara que evoluiu, não é um cara rígido, né? E evoluiu o seu discurso dentro da própria experiencialidade no plano físico e como filósofo, digamos, né? Então show de bola. Depois me manda as outras questões, porque eu adoro falar sobre isso. Eu ainda não lembrei o livro, eu sei que é Frogs, né? O que tem o discurso do menino lá, mas eu não sei como que é traduzido esse livro em português. Mas vocês vão ler, não é The Frogs, não, vocês vão ler Frogs, com certeza, no seu mestrado, imagino que sim, ou pelo menos como referência bibliográfica. Mas é isso, depois eu vou tô tentando buscar aqui, a hora que eu lembrar eu falo pra vocês. É isso, beijinhos. Adicional aqui, esse amor transcendental, que é justamente transcendental por não ser engajado, por ser imóvel. Tem uma cena do filme Nosso Lar, menina, né, que é ali, né, é a versão cinematográfica do livro do André Luiz, né? Eu não vou te falar qual é a cena, eu quero ver se você não assistiu ainda o filme, você assistiu, eu quero ver se você pega qual é a cena. Que é uma cena, quer dizer, na verdade tem várias cenas, tá? Tem várias cenas ali no filme que acho que é a personificação perfeita. Se o amor pudesse ser personificado, né? Porque se for personificado já deixa de ser transcendental. Mas assim,
Falando objetivamente, tá? Contextualmente, intelectualmente, esquematicamente de um amor, se houvesse algo próximo de fazer entendível o que é esse amor transcendental que não é engajado e que é imóvel, tem algumas cenas nesse filme, que é uma adaptação desse livro do André Luiz, que são fenomenais, que mostram o que é esse amor transcendental que o Saint-Germain, também, né? O Platão tá falando lá na dronofilia, sabe? Então, se você quiser assistir o filme, depois você assiste e vê se você consegue pegar qual que é os momentos do amor que não se engaja, do amor que é imóvel, do amor que, a coisa pode estar preta, entendeu? Pra ele, tudo bem, na hora certa vai ser como tem que ser, sabe? Então tem algumas cenas que sempre me pega nesse filme, assim, eu acho que seria legal, porque ali você vê muito o entendimento de amor que, por exemplo, colônias espirituais evoluídas, assim, que ainda são próximas do plano físico, como a Nosso Lar, que está acima da cidade do Rio de Janeiro, né? Tem. Então é legal, talvez, sabe? Pra você dar uma olhada e fazendo as conexões aí com o banquete, a dronofilia, né? Com tudo isso, vai expandindo para outras áreas o seu estudo sobre o amor nesse atual momento aí na sua. Como que a gente fala? No seu mestrado.